médica na Universidade de Londres. O câncer salvou a minha vida. Hoje eu me sinto como eu me sentia quando eu tinha 30 anos de idade. Jorge Lourenço Rocha, fundador da Clínica Dr. Rocha, tem graduações na área de saúde mental pela Universidade Católica de Pelotas e pela Universidade Federal de Pelotas. Começou sua formação em psicoterapia e psicodrama, com especializações em Buenos Aires e Boston. Tem mestrado em psicologia médica na Universidade de Londres e doutorado em psicopatologia na Universidade de Paris. Meu nome é Jorge Lourenço Rocha, eu tenho formação na área da saúde, formação médica e formação em psicologia. Há mais ou menos um ano atrás, eu tive um pequeno incômodo na garganta, que eu pensei que fosse, num primeiro momento, uma gripe que estivesse por vir. Deixei acontecer e aquilo não passou, foi piorando aquele incômodo, né? E eu procurei o meu otorrino. E até este momento, sinceramente, me passava qualquer coisa pela cabeça, menos que eu tivesse câncer. O resultado demorou 10 dias. 10 dias depois, veio o resultado e estava carcinoma escamoso, tá, de laringe. Congelei e foi assim que eu recebi o diagnóstico de câncer, né? E a partir daí mudou minha vida. Quando eu recebi esse diagnóstico, obviamente eu retornei ao médico, ao cirurgião de cabeça e pescoço, mostrei o resultado da biópsia, né? E o que eu ouvi? Olha, não é um câncer agressivo, tá? Mas tem que ser tratado com urgência. A única maneira que nós temos de tratar esse câncer é fazendo quimioterapia e radioterapia. E na sequência, se soube que pela proximidade nas cordas vocais e no ponto que ele estava, na hipofaringe, né, que a cirurgia ia ser uma cirurgia mutiladora, assim, né? Então, que não valeria a pena fazer a cirurgia, que o tratamento seria químio e rádio. A possibilidade de fazer quimioterapia, para mim, que tem uma insuficiência renal controlada via alguns cuidados alimentares, eu não faço diálise nem nada, mas eu tenho uma insuficiência renal. A minha mãe já faleceu na hemodiálise, meu pai faleceu hipertenso, uma das minhas irmãs morreu na hemodiálise. Então, para mim, fazer quimioterapia com um histórico desse, né, com uma genética renal dessas, era uma coisa que me assustava. E fazer rádio, eu faço psicoterapia, eu trabalho com a minha voz, eu trabalho falando. A possibilidade da radioterapia me queimar as cordas vocais, me queimar a laringe, de, por exemplo, eu ficar falando muito mal ou mesmo ficar sem falar, de ter que fazer ao longo do processo uma traqueotomia, de ter que parar tudo e em alguns momentos ter que receber alimentação nasogástrica porque a laringe estaria queimada e assim por diante, né? Isso foi uma coisa que me fez pensar num primeiro momento se valeria a pena eu entrar nesse tratamento ou então ficar com câncer como estava e deu. Embora eu não tivesse uma vida saudável, embora eu fosse alguém que comesse lixo todo dia, há muito tempo, né, que eu defendo uma vida saudável, que eu vejo a diferença entre se ter uma vida saudável e não. Então eu pensei, olha, eu tenho duas possibilidades. Isso eu não tinha falado com ninguém ainda. Primeiro, eu já tinha decidido não fazer a quimio e a rádio, tá? Eu não ia me sujeitar a um processo de mutilação tão grande assim. Eu sabia, eu acreditava, eu sempre tive absoluta certeza, né, de que desde que nós oportunizemos para que o nosso corpo utilize de todas as ferramentas que ele mesmo tem, que nós já nascemos com elas, para que ele reaja contra não só o câncer, contra qualquer mal, eu sabia que isso era plenamente possível. Então, eu convidei um colega meu que trabalhou comigo numa outra clínica, e ele faz medicina integrativa, se ele me acompanharia junto nesse processo.
E ele topou. Nos encontramos num domingo, a consulta começou às 9 da manhã e foi até às 10 da noite. Essa consulta, em suma, o que foi? Nós programamos a minha nova vida. Isso faz mais ou menos 11 meses. A minha nova vida alimentar, a minha nova vida profissional, o meu tempo, a minha cabeça, tudo. E só para exemplificar, uma coisa que eu acho extremamente importante, que eu passo isso sempre assim. Na época, eu e esse colega conversando, nós chegamos no meio da conversa e dissemos assim: nada vai ser possível, né, se eu continuar tendo estresse em demasia. O estresse é uma coisa saudável, ele nos impulsiona a realizar coisas. Ele facilita que a gente sublime, que a gente crie, né? Mas o estresse que o nosso corpo aceita. Normalmente, o estresse que a gente vive, não só a gente não lida bem com ele, como não está preparado para lidar com ele e o corpo não suporta. Então, a primeira coisa que eu tinha que resolver na minha vida era isso. Não adiantava mudar a alimentação, isso, aquilo outro. E aí, não é falando mal de ninguém. Inclusive, eu posso falar em qualquer lugar isso que eu tenho certeza que ela não fica brava. Eu estava casado na época, eu tinha uma pessoa maravilhosa, fantástica, só que o nosso casamento, por coisas de gênio de incompatibilidade, era um estresse só. O primeiro remédio que eu tomei foi me separar. Eu tinha que fazer isso, porque eu tinha que começar a resolver a minha vida. Foi feito todo um planejamento, aonde foi desde a parte alimentar, horário para dormir, horário para acordar, atividade física, né, tanto aeróbica quanto anaeróbica, oxigênio-terapia, ozônio-terapia, água com pH elevado para alcalinizar, né? Ozonizar a água. A melhor coisa que eu tive na minha vida até hoje foi o câncer. Por quê? O câncer salvou a minha vida. Hoje eu me sinto como eu me sentia quando eu tinha 30 anos de idade. Eu durmo bem, eu vivo bem, eu sou feliz, eu trabalho muito melhor, a vida tem outro sentido. Tratamento integrativo salvou a minha voz. Para mim dizer para todos vocês, se vocês investirem no seu bem maior, que é a sua saúde, investirem no seu corpo, o resto acontece sozinho. É impressionante